Abençoada noite! Como é que vocês estão? Nesta terça-feira, seja bem-vindo a mais uma live. Como é que vocês estão? Vamos aguardar o pessoal entrar nessa live. Hoje, o assunto, gente, é excepcional. É um assunto muito importante. E antes de mais nada, de falar sobre esse tema, eu queria te convidar, você que está nessa live, você que vai entrar nessa live. Agora, nesse sábado, dia 16, nós teremos um encontro, uma conferência maravilhosa de mulheres. É uma coisa assim que vai ser excepcional e eu quero te convidar para isso. Vai ser fascinante e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho nessa live, gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Hoje também eu quero chamar a Tássia. A Tássia é uma colega que fala também sobre identidade. Ela é a coordenadora desse evento, dessa conferência que vai ter no dia 16. E eu já quero entrar aqui convidando a Tássia. Vocês vão entrando, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Glória a Deus por esse momento tão precioso. E antes desse momento precioso, eu quero orar por você que está aí. Eu quero profetizar na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que você seja próspera em todos os sentidos, em nome de Jesus. Hoje é o dia, esse momento é o dia para que você vire essa chave, para que você tenha entendimento de quem você é. E daqui a pouquinho vai estar com a gente a Tássia. Nós vamos conversar nesses minutos sobre tudo isso e vai ser muito importante. Deixa eu chamar aqui a Tássia para a gente falar sobre esse assunto. Deixa eu chamar a Tássia, gente. Vai ser muito importante esse momento. Vamos chamar a Tássia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento tão precioso. Glória a Deus, você que está aí. Acho que a Tássia não está conseguindo entrar. Só um minuto. Oi, Tássia. Oi, Ana, tudo bem? Eu tô bem, você. Eu te procurando aqui. Deixa eu aproveitar e encaminhar isso lá No nos nosso nossos grupos. grupo, coloca aí no link. Deus abençoe a sua vida. Já fiz uma oração, Tássia, nesse momento tão precioso. Eu disse para as pessoas, para as amadas que estão aí, Tássia, que hoje vai ser um divisor de águas, né? É, Hoje vai ser hoje, um divisor de água, hoje vai ser muito importante hoje o o nosso assunto é bate-papo. maravilhoso. Tássia, se apresente aí. A Tássia é a coordenadora, gente, do evento, né, que vai ter agora sábado. Maravilhoso, que nós vamos estar fazendo parte ali. É um evento só para mulheres, né, Tássia? Conta aí, convida o pessoal. E é uma honra estar com você, Tássia. Pronto, boa noite, meu nome é Tássia. Eu sou brasileira, mas resido em Portugal já faz alguns anos, né, Ana?
E eu vivo um movimento de mulheres chamado MEDES, Mulher Arquiteta de Si. Nas MEDES, nós reconstruímos a nossa essência, restauramos nossa identidade, tiramos toda a sujeira, bloqueios, crenças limitantes, tudo aquilo que está impedindo que nós façamos a nossa melhor versão aqui nessa terra para construir a vida que nós queremos. Então, nós nos reconstruímos para construir a vida que desejamos. Então, nós somos, na verdade, as mulheres que são arquitetas de si. Ana, eu gosto muito desse tema, sobre a gente se reconstruir, sobre falar sobre a nossa identidade. E foi nessa intenção que nós criamos, então, o Movimento MEDES. E então saiu aí o nosso evento, nosso primeiro evento aqui em São Paulo, que vai acontecer no dia 16 agora, sábado lá no Tamboré, em Alphaville, São Paulo. E a Ana aceitou esse convite maravilhoso de palestrar junto comigo. É uma honra ter você, Ana, falando sobre propósito. Fala um Obrigada. pouquinho sobre o que você vai falar nesse dia tão importante para nossas vidas. Nesse dia, nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é esse equilíbrio da Trindade. E é uma coisa assim que, sabe, Tássia, eu demorei muito para aprender. Eu sou pastora, Tássia, há 11 anos. Fui consagrada pastora. E eu quero dizer para você, faz pouco tempo que eu aprendi sobre esse equilíbrio, Tássia. E o dia que eu aprendi sobre espiritualidade, sobre alma, sobre corpo, a minha vida ela rompeu de uma maneira tão grande, gente. Porque não é. Eu, como pastora, há muitos anos dentro de uma igreja, desde a minha mocidade até ser consagrada pastora, tem muitas coisas que a gente não aprende. E eu passei todos esses anos sem saber disso. É incrível. E quando eu aprendi, quando o Senhor me deu clareza, na verdade, sobre esse aspecto dessa trindade, que eu falo que é um trio, na verdade, as coisas se romperam. E é isso que eu quero falar, que eu quero explanar, que eu quero dar clareza para todas as mulheres que vão estar no evento, que muitas ainda desconhecem, né? Muitas desconhecem isso. E vai ser um romper, Tássia. Eu tô assim super animada. Eu sei o que Deus tem colocado no meu coração, no nosso coração. Gente, vai ser incrível. Por isso, assim, você que pode, você que mora em São Paulo, aproveita que vai ser um momento assim maravilhoso. Um momento É isso. extraordinário e um grande romper, na É um verdade, grande Ana. romper. Na Bíblia fala, meu povo parece, né? Perece por Perece. falta de conhecimento. Sim. Então, muitas das verdadeiras filhas, das filhas de Deus, realmente não sabem colocar as coisas em ordem. Não sabe sobre a diferença corpo, alma e espírito. Não sabe colocar onde que tem o governo, onde que tem o que ajustar. Sabe? Elas desejam a todo custo, Ana, e com muita força de vontade, com muita capacidade, com muita disposição, elas tentam romper, mas sem saber de verdade a ordem das coisas, o que tem que ajustar na sua personalidade, qual que é aquele ajuste fino. Eu até brinco, quem é do tempo mais antigo lembra daquele rádio que você vai fazendo a sintonia? Sintonia, né? A sintonia, às vezes a pessoa está no 101,1, mas tem que estar no 101,2. Então fica aquele ruído, fica aquele chiado, e a pessoa não consegue atingir de verdade o verdadeiro potencial. Ana, depois que você passou por esse processo, que você realmente buscou ali, que você realmente entendeu sobre essa trindade, o que realmente modificou na tua essência e na tua história? Tudo, Só o básico. tudo, tudo. O que acontece? Como você disse, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E é tão importante a sua fala, Tássia, que, gente, eu sou de dentro da igreja desde a minha mocidade. Eu falo isso com propriedade, com autoridade, com muita autoridade. E sempre estava faltando alguma coisa.
esse ruído que você fala sempre. Por quê? Porque eu não estava em equilíbrio. E a minha vida, a hora que eu descobri isso, ela mudou totalmente. Porque eu entendi que tanto a espiritualidade, a alma e o corpo precisa ter um equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, gente, que acontecia comigo. A gente tem que testemunhar a nossa própria vida, né? É, eu ficava muitas horas orando, jejuando, passava tempos assim, muito tempo, gente, dentro de uma igreja, intercedendo, falando a palavra. A espiritualidade sempre top, sempre top. Mas e a alma? E a alma? O que que é a alma? A alma é onde estão as nossas emoções, onde está instaladas as nossas crenças, onde está instalado aquilo que nós passamos, angústia, depressão, tudo. Nós vamos falar. Nossa, nesse evento, gente, vai ser assim sabe, assim, aquela coisa de descobrir mesmo. E o que que acontece? Mas a minha alma estava doente, Tássia. A minha alma estava doente. Enquanto a minha espiritualidade era muito top, a minha alma estava doente e eu não entendia. Sabe o que acontecia comigo, Tássia? O quê? Eu senti uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Era uma tristeza que eu dizia, eu orava muito. E eu não sabia porque vinha aquela tristeza. Eu não entendia porque eu passava por aquilo. Gente, a minha alma estava doente. Eu tive que, na verdade, buscar fazer um caminho de volta e entender almaticamente o que estava acontecendo comigo. Isso acontece tanto com as pessoas. As minhas crenças, aquilo que me falaram lá atrás, o que gente, meu pai, minha mãe, sabe? Pessoas que me instruíram quando eu era criança, por coisas, histórias que eu passei, que eu entendi da onde vinha minha tristeza. Por isso que nós, você que está nos ouvindo agora, muitas vezes a gente tem um sentimento, eu não sei qual deles seja que você possa estar sentindo e que você não está entendendo. Mas eu quero te dizer, existe uma raiz. Existe uma história, existe uma raiz. E para você buscar essa raiz, você tem que fazer o quê? Você tem que ir no nosso evento no sábado, né, Tássia? Porque nós vamos dar clareza para você buscar isso. E quando eu descobri, e outra coisa também, Tássia, quando eu descobri, porque me colocava, sabe como, Tássia, mesmo como pastora? Não Como? fique chocada. Mulherada, não fique chocada. Mas eu sempre me coloquei como serva. Sempre coloquei como serva. Quando Deus me clarificou que Ele não me queria como serva, que eu não era uma serva, sou uma filha. Olha só, isso é tão sério, Tássia, porque eu achava que eu tinha que fazer mais. Enquanto eu não me via orando, enquanto que eu não via buscando, enquanto que eu não intercedendo, sempre faltava. Eu sempre me coloquei numa posição de serva. Sabe Eu não, que não nós entendia que eu era falamos, filha, Tássia. nós Foi falamos uma sobre outra isso coisa, ontem. viu? Foi. Nós falamos sobre isso ontem, que isso é um dos sabotadores que a nossa mente coloca, porque nós precisamos ser hiperrealizadoras. Então, precisamos o tempo todo produzir, o tempo todo servir a Deus. Não sabemos ter de verdade e nem agir como as verdadeiras filhas dele. Essa Sim. transição de serva para filha, eu acho que poucas pessoas têm. Conseguiram realmente fazer. E eu vejo, Ana, nas mulheres com que eu trabalho, nas mulheres que nós atendemos como um todo, que nós conversamos, que muitas delas não se sentem filhas. E pior ainda, muitas delas nem conseguem dizer papai. Meu pai. Por que, Ana? As mulheres não sabem ser filhas. Às vezes, a mulher aqui na Terra não teve um bom pai. Como que ela vai aprender a ser uma boa filha?
Então vem muita crença, vem muita coisa ali no campo almático, tem muitas coisas que as pessoas não percebem e elas precisam aprender. Isso que você, esse assunto que você fala com tanto gosto é um assunto assim que a gente fala a noite Eu inteira amo. e não percebe. Na verdade, eu já passei. É por isso que eu digo para você que está nos assistindo, eu tenho autoridade para dizer isso. Não é uma coisa que eu estudei somente, não, não, eu passei por isso. No meu Instagram, no Instagram da Tássia, gente, a gente fala muito sobre isso. São coisas verdadeiras. E a importância de você saber que você é uma filha muda, melhor, não nem muda, tá? Que eu não gosto de falar nem a palavra mudança. Eu gosto de falar transformação. Quando você é transformada de verdade, quem você sabe quem você é, dessa paternidade, dessa filiação, acabou. Tua vida fica mais leve, né, Tássia? Fica. Gente, você começa a confiar no teu pai assim. Gente, eu descobri, eu não sou Sérgio, eu sou tua filha. E isso foi total diferença, sabe, Tássia? Hoje eu me reconheço como filha. E é isso que eu busco nas minhas palestras, na minha mentoria, nessas mulheres. Eu procuro trazer clareza para elas e quem elas são de verdade. É Isso isso. é muito lindo. E é interessante, Ana, porque nós temos duas filhas aqui, duas mulheres que se portam como filhas. E nós temos histórias tão diferentes, porque você cresceu ali sendo nesse mundo mais religioso, você teve instrução. Eu, diferente de você, Ana, eu não tive berço cristão. Então eu vim ali de uma linhagem, minha mãe não acreditava em Deus, minha mãe tinha muita ira contra Deus. Então, não, meu pai era ateu, então eu não tive nenhum berço. E para eu passar para esse processo de me sentir filha, demorou muito e foi muito diferente do seu, porque muitas vezes as pessoas não se sentem dignas, muitas vezes as pessoas não se sentem preparadas, mas a filiação, ela é direito de todo mundo e muito raro, e uma coisa assim que me dói o coração. Na maioria dos campos religiosos, aqui eu não estou falando de religião X ou Y, não ensinam a gente a ser filha, Ana. Nos ensina a ser serva, a comprar o amor de Deus através da nossa santidade, a comprar o afeto de Deus através do nosso não pecado. Nos fazem e colocam um peso de ser perfeitas, de sermos executoras, de fazer, de trabalhar, de buscar, quando na verdade não é isso o chamado do Pai pra gente. Eu gosto muito desse tema, Ana. Falar sobre paternidade é uma coisa absurda. Hoje eu tive vários problemas. Vamos lá. Hoje eu tive vários problemas. Eu saí, eu estava em São Paulo, aí eu vim para o Nordeste, e aí o avião atrasou, o Uber também. Eu tive vários problemas, não conseguia fazer o check-in, várias coisas. E uma pessoa pegou e falou assim, eu pedi ajuda. Pedi uma ajuda para uma pessoa, e ela também não conseguiu me ajudar a fazer o check-in. Ela perguntou, tá, você conseguiu agora? Depois de bastante tempo. Eu falei, consegui. E ela, o que que você fez? Eu falei, eu orei e pedi pro papai. Para dar Orei. clareza, ajudar. Eu orei e pedi pro papai. Eu queria dar boa noite aqui para todo mundo que está nos assistindo, Ana. Nós temos a Sim, Lu, a Sandra, temos a Nicole, a Silvana, a Dulce, temos a Vívia, a Ana Santa Clara, temos várias maravilhosas aqui sim, nos ouvindo. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre paternidade, a Ana está aqui para responder para vocês. com É certeza. maravilhoso se sentir como filho e não serva, não é, Ana? Com certeza, com certeza. E você falou num ponto muito importante, Tássia. Muitas mulheres. Eu sou pastora e eu sei o que eu estou falando. Muitas mulheres dentro da igreja, né? Eu lidero dentro da nossa igreja, onde nós temos nosso trabalho, eu lidero mulheres. Muitas não conhecem essa paternidade. Elas sofrem por não conhecer essa identidade que o Senhor já nos deu. E isso, para mim, como eu falei, há muitos anos eu passei como aquele rótulo de serva, porque rotulam a gente. Então, o líder religioso, ele rotula mesmo, né?
serva, serva, servo, nós tem que servir. Sim, nós servimos. Mas antes de servir, nós somos filhos. Como ele nos deu ali em Gênesis 1:26, gente. Então, assim, toda essa transformação, essa paternidade, essa filiação, quando você sabe que você tem um pai, tudo muda. E outra coisa importante que você falou, Tássia, tem muitos, né, por essa crença, não identifica o pai como pai mesmo, né? O pai não identifica porque não acredita no pai, né, Tássia? Até a Nicole está falando aqui. Só descobri agora que me comportava como serva. Pois é, Olha, e é pois é, Nicole. passamos uma vida inteira sem saber que nós realmente somos filhas, que somos herdeiras, que no mundo haverá as aflições. Sim, Fato. Nós claro. não estamos isentos ali de pequenos momentos, de Até pequenos. Jesus teve. Até Jesus teve. Sim, Mas se nós não estamos nos comportando como filhas, nós jamais vamos acessar aquilo que é nosso por herança, por direito. Se uma empregada, por mais que uma empregada esteja naquela casa por 30, 40 anos, e ela é tratada com muito carinho, com muito esmero, senta na mesa para comer junto dos seus patrões, ela tem uma certa intimidade. Ela é a serva da casa, faz 40 anos que ela está ali. Ana, se os chefes da casa vieram a falecer, ela tem direito à herança? não tem direito à herança. Mas e se ela for filha e ela estiver Ah, distante do pai? E aí ela foi, ganhou a vida, tá longe, faz muito tempo até que não é que ela não sim, vê o pai de verdade. E o pai vem a falecer, ela não tem direito à herança? tem direito à herança. Por Ela mais é que você filha. esteja afastado, faz muito tempo que você não entra em contato com o pai. Você é filha, É você é filha. filho, você tem direito à herança de Deus. Então é somente você começar realmente a se comportar como filho. Tássia, não sei como me comportar como filho. Tá tudo bem. Tudo bem, ninguém precisa chegar sabendo. Vinde a mim como estás. Se você não sabe se comportar como uma verdadeira filha, se você não sabe como se comportar como um verdadeiro filho, segue a Ana. A Ana fala constantemente sobre Falo esse muito. assunto. Vem participar do nosso evento. Nós vamos falar muito sobre a paternidade, sobre a Sim, trindade, sobre como se reconstruir para viver de verdade a vida que você tanto quer. sim, Porque modificar a sua essência não é da boca para fora. Não adianta eu olhar na frente de um espelho e falar assim: eu mereço a herança de Deus, eu mereço a herança de Deus e ficar sentada. Não é isso. sim, Tem um passo a sim, passo. Tem uma forma de realmente agir. E é sobre isso que sim. nós vamos falar no evento do dia 16. E se eu fosse Nossa, você, não perderia. incrível, incrível. Você que mora em São Paulo, não perca essa oportunidade, porque é um evento que vai te dar muita clareza sobre o meu assunto, vai ser esse no evento, né? A da Tássia também. Incrível, Tássia. Todas as mulheres que vão estar ali palestrando, Deus colocou sobre a identidade, né? Eu achei incrível isso, gente do céu. Sobre Muito porque lindo. Deus não une pessoas, Ana, Deus une propósito. Aqui a Sandra e a Nicole estão falando Sim. assim: eu quero muito aprender a ser filha. Aí a outra disse: eu também. A outra disse: o que devemos fazer no dia a dia para nos sentirmos filhas? Uhum. Primeiro, Nicole, nós precisamos reprogramar as nossas crenças. Se você realmente não. Então tem um passo a passo aí para você reprogramar a sua mente. Você tem que começar a chamar ele de pai. Não tem como você ser uma verdadeira filha sendo que você não conhece o pai. Então talvez você tenha que se aproximar um pouquinho mais da verdade, talvez ser acolhida e abraçada, andar com mulheres que têm esse mesmo pensamento, porque isso vai fazer com que você tenha esse desejo de realmente se comportar como filha. Você tem que entender que isso é um direito seu, tá? Não é da boca para fora. Mas isso acontece, a mudança acontece do dia para noite? Não.
Então você vai mudar um pouquinho, aí daqui a pouco você vai tropeçar, aí depois você vai de novo. Até no meu Instagram eu coloquei ali uma foto sobre a constância. Como as pessoas pensam que a constância é aquele monte de copinho linear e como de verdade é a constância. Às vezes você vai conseguir se sentir filha, às vezes não vai. Às vezes você vai tropeçar e aí você vai se sentir suja, vai se afastar e depois você vai se reconectar, vai voltar. Só que é a constância que realmente vai programar você de dentro para fora. Não é da boca para fora, não é, Ana? É do coração para dentro, realmente, que a gente tem que nos sentir filha. Mas, Ana, foi maravilhoso esse bate-papo. Com Se deixar, a gente certeza. fala a noite toda. É um assunto que eu amo falar, e daqui a pouco nós estamos umas 2 horas aqui falando. Mas assim, você quer saber mais como deve se comportar dia a dia, como a Nicole falou? Gente, segue a gente lá no Instagram. No grupo também, lá no nosso Instagram, lá na bio, tem lá o nosso. Para entrar no WhatsApp, faça parte do nosso grupo, né, Tássia? A gente fala muito sobre esse assunto, tem as nossas mentorias. Gente, é um prazer tê-la você aqui, Tássia. E nesses dias aí, a gente ainda vai se encontrar até sábado, até sexta-feira, né? E vamos falar mais sobre outros assuntos, sobre identidade, né, Tássia? Isso. Nós vamos estar aqui todos os dias, de hoje até o dia do evento, 8 horas da noite. Então, eu vou Perfeito. estar com a Ana vai estar com a Carol, vai ter várias mulheres aqui, a Jaciara também vai fazer participações, para que vocês Isso. possam conhecer um pouquinho mais dos assuntos. Se você não está em São Paulo, mas você quer fazer parte do evento, nós estamos disponibilizando também a opção de você assistir online e ao vivo. Então, vai ter uma pessoa que vai ficar transmitindo as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas ao vivo. É a oportunidade perfeita para você que está longe Maravilha. do estabelecimento, não consegue chegar lá de verdade e participar disso. Então, você vai poder acessar o gravado e vai poder acessar o ao vivo. Tássia, como que eu faço para fazer parte desse movimento? Me chama no privado ou chama o Ana no privado, manda uma mensagem e fala, eu quero participar. Nós vamos fazer o jeitinho certo para você estar lá e você não perder nada desse conteúdo que é extremamente valioso e Importante. muito importante. Transformador. Transformador. Obrigada pelo seu tempo, Obrigada, obrigada pela amor. sua vida. Que você Obrigada, cada vez. continue trabalhando com cada uma dessas mulheres e ativando elas de dentro para fora. É muito Sim, lindo o seu trabalho. É uma honra ter sim. você comigo. Obrigada. Um beijo. Vocês, amada. Eu amo vocês, viu? Me sinto amada. Beijo, Tássia. Beijo, tchau, Até tchau. mais, gente.